Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Olá, admirados por Deus, tudo bem com vocês? Ótimo, sejam muito bem-vindos ao canal. Agora num formato diferente. Todos os vídeos e lives que eu faço, eu vou fazer muito bem trajado aqui. Justificando aqui a minha ausência, um pouquinho nas redes sociais. Estava buscando em Deus um novo formato aqui para o canal. Eu queria voltar com vídeos e lives no canal a partir do mês de maio ou a partir depois do mês de maio. Só no mês de junho. Porém, eu pensei, repensei, e aí me veio os questionamentos acerca do profeta Miguel, do missionário Miguel. Muitas pessoas pedindo para me comentar, para me falar acerca do missionário Miguel. E então eu resolvi voltar agora com esse vídeo. Ok? Então, fique até o final, o que eu quero falar com vocês. Talvez vocês não tenham ouvido ainda falar, porque, na verdade, as pessoas bombardeiam demais o seu próximo. E a minha intenção aqui não é denegrir a imagem de ninguém, mas, na verdade, expor os fatos mediante a luz da palavra de Deus. Porque, veja, a palavra de Deus tem resposta para tudo. A palavra de Deus tem resposta para o mundo antigo, tem resposta para o mundo atual e terá resposta para o mundo que vai vir. A palavra de Deus tem resposta também para a nossa igreja que passou, para a igreja que está presente, para a igreja que vai estar no futuro. Então, baseado na palavra de Deus, eu quero trazer uma fala acerca desse menino, esse jovem que está sendo bombardeado na internet através das suas falas, das suas pregações controversas. Mas antes de iniciarmos, eu queria convidar você a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não é inscrito, e me acompanhar nesta jornada. E já chegamos a 45 mil inscritos aqui no canal. Então, se você não me conhece, meu nome é Lenin Minato. Bom, antes de nós tecermos qualquer opinião acerca desse menino, eu queria falar para vocês que ainda não sabem quem é o Miguel Oliveira. Eu quero fazer uma síntese aqui do que eu vi num podcast. Acredito que o primeiro podcast que ele falou, que reverberou na internet, ele falou assim, que ele é um jovem de 15 anos, ele nasceu em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Ele é membro da Assembleia de Deus Avivamento Profético e ele se apresenta como missionário nas redes sociais. Miguel afirma que nasceu com as cordas vocais e tímpanos sem, né, as cordas vocais e os tímpanos, mas foi curado aos seus 3 anos de idade, quando iniciou seu ministério. Ele iniciou, então, seu ministério aos 3 anos, e eu estou lendo aqui para você, tá? E ele também relata ter apenas 20% da capacidade visual. Mas a pergunta, irmãos, é por que esse menino, jovem pregador, viralizou, ganhou tanta notoriedade e visibilidade? Foi por conta das suas pregações? Por conta das suas revelações? Por quê? Por conta de uma das suas frases mais conhecidas e mais comentadas na internet, foi o of the king, the power, the man, e por aí vai. E essa fala gerou inúmeros memes. Eu acredito que é por isso e por algumas outras coisas. E eu vou explicar para vocês o porquê que ele viralizou tanto. A Bíblia fala sobre isso. Sabia? A Bíblia fala sobre isso e eu queria muito que você ficasse aqui para ouvir o que eu tenho que falar. Talvez você não vai ouvir em lugar nenhum que eu vou falar aqui desse menino. O que eu vou explicar para vocês aqui. Mas antes de explicar e de falar aqui o que eu penso sobre esse menino, eu queria ler 1 Timóteo capítulo 3. Olha só o que 1 Timóteo capítulo 3 diz. Esta é a palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, o bispo é pastor, tá? Boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, de um bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, com lucro desonestos, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos a sujeição com toda seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus?
não um principiante, para que, envanecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em descrédito no laço do diabo. Bom, a primeira coisa que nós devemos observar aqui é o discurso escrito aqui de Paulo para Timóteo. Esse ensinamento aqui sobre pessoas muito jovens no ministério. Lembrando que Paulo ele não fala pelo fato de ser um adolescente ou um jovem ir e pregar a palavra de Deus, de forma alguma. Nós vemos aqui algumas características que Paulo deixou para Timóteo, para que aquele que deseja o episcopado, ser um pastor, precisa ser um homem de uma mulher só, ser sóbrio, ser respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar, ou seja, uma série de orientações para que essa pessoa que almeja ser um pastor, um missionário, tenha. Porque como é que alguém que não sabe governar uma família pode cuidar da igreja de Deus? Olha o que Paulo está dizendo. Né? Como é que um recém-convertido vai lidar com a soberba? Provavelmente, se não tomar cuidado, pode cair na mesma condenação que caiu o diabo. E também ele deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Paulo está dizendo aqui o seguinte, em uma frase curta: ministério é coisa séria. É coisa séria. Ministério não é para menino. Ministério é um chamado de Deus. Agora, tem gente que quer ir na força do braço, porque tem boa dicção, porque fala bem, porque tem bons argumentos, mas não vai por esse caminho. Sabe por quê? Porque Paulo está nos dando alerta em 1 Timóteo 3. Cuidado, você pode cair na cilada do diabo. Seja pela soberba, seja pela não aceitação de repreensão, seja por não aceitar conselhos dos outros, porque a pessoa já está se achando melhor que as outras, e também, muitas vezes, por não ter boa reputação diante de tudo aquilo que eu li aqui para vocês. Por não cuidar bem da casa, por não ser apegado ao dinheiro, não ser apegado ao vinho. Mas, ao contrário, essa pessoa pode cair em descrédito. E é o que está acontecendo com o Miguel, com esse rapaz, com esse jovenzinho. Mas Paulo não está falando de idade, entende? Porque idade não quer dizer maturidade. Às vezes a pessoa está 30, 40 anos na igreja, mas não tem maturidade na fé. Não é maduro na fé. E às vezes um novo convertido está pegando fogo, está cheio da presença de Deus, está lendo a Bíblia, está jejuando, está orando. Então, maturidade não tem nada a ver com poucos meses ou poucos dias de caminhada cristã. E também não quer dizer que essa pessoa já tem maturidade suficiente, mesmo sendo jovem. É óbvio que um jovem neófito não pode assumir um ministério, porque é preciso passar pelo processo do tempo. É preciso aprender, é preciso amadurecer, constituir família. É isso que Paulo está dizendo, você entende isso? Por isso que não pode ser um recém-convertido, pela falta de experiência. Paulo está dizendo, não pode assumir um ministério porque ainda é imaturo na fé, no comportamento, nas atitudes. Olha só, uma frase da própria Bíblia, uma história bíblica, o próprio Jesus, com 12 anos, ele já debatia os fariseus e já vencia de todos eles, mas ao mesmo tempo Jesus não assumiu ministério nenhum. Jesus cresceu em graça, em conhecimento, e ele só assumiu seu ministério aos 30 anos. Em contrapartida, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falava a Timóteo quando Timóteo tinha 18, 20 anos. E quando Paulo chama Timóteo ao ministério, ele diz, Timóteo, é o seguinte, não deixe ninguém te desprezar porque você é jovem. Mas uma coisa é importante salientar. Paulo
não pegou o Timóteo e falou assim, ó, Timóteo, essas são as descrições, vai, começa a pregar, começa a profetizar, vai em igreja daqui, lá. Não, Paulo trouxe a responsabilidade para ele, falou, Timóteo, senta comigo, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, você vai ser o meu discípulo, e quando você estiver pronto, você vai. Isso aconteceu também, olha só, com o próprio rei Davi. O rei Davi tinha 13 para 17 anos, quando foi chamado pelo Senhor a ser rei de Israel. O profeta Samuel foi até Davi, derramou o óleo na cabeça de Davi e falou, você vai ser rei de Israel. Mas ele não sentou no trono imediatamente, obviamente que não. Olha só, ele passou um processo de amadurecimento. Ele só se tornou rei quando ele estava maduro o suficiente para assumir o reinado. O próprio profeta Samuel ouvia a palavra do Senhor quando era menino, mas só se tornou profeta no tempo oportuno por Deus. Então, o que eu vejo é que o Miguel, ele precisa parar. Ele precisa sair um pouco das redes sociais, sair um pouco da internet, parar das agendas de pregação e aprender, sentar à mesa e aprender a amadurecer. E aí sim, Deus pode usá-lo, porque, como eu disse, ele é um rapaz capacitadíssimo, ele tem muita capacidade. Ele recebeu muita sabedoria de Deus, mas não está no tempo. Precisa sentar, precisa aprender. E é obviamente que ele está sendo bombardeado pelo fato do jeito que ele é e pelas coisas que ele vem fazendo. Uma coisa que é muito séria que eu vi é ele rasgar o laudo de uma mulher com leucemia ali e falar que ela estava curada. Hoje, infelizmente, em nossas igrejas, a gente vê as pessoas falando em nome do Senhor, é isso que eu te digo, revelando isso, aquilo, quando não é do Senhor, é da sua própria carne, é da sua própria natureza. Quando não é o Senhor que está dizendo, porque, na verdade, quando é o Senhor que diz, ele muda o curso da nossa vida. Veja, quando o Senhor fala com a gente de verdade, ele muda o curso da nossa vida. Por isso que esses profetas desse tempo, que estão falando de si próprios, precisam ter temor e tremor. Porque, veja, Deus é fogo consumidor, de Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. Olha o que aconteceu com os dois filhos de Arão. Os dois filhos de Arão foram lá oferecer sacrifício ao Senhor, acenderam fogo estranho, o Senhor os consumiu na mesma hora. Por quê? O Senhor é fogo consumidor, então com Deus não se brinca. Agora, as profecias do Miguel, desse jovem pregador, só ele e Deus sabe se são verdadeiras ou não. Não cabe a mim e a ninguém julgar. Mas que é preciso ter uma seriedade no que está sendo feito, é preciso. Então, por isso que o apóstolo Paulo deixa claro que um neófito não pode assumir o ministério. Então, profeta Miguel, se você ver esse áudio, esse vídeo, cara, sai um pouco das redes sociais, vai aprender um pouco, amadurece, e Deus vai usar você. Eu acredito que Deus usa as pessoas, eu acredito que esse jovem foi curado, Deus falou com ele aos 3 anos, porque Deus fala quando ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Mas para ministério, ainda está muito maturo, está muito novo, e tem que tomar cuidado, assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, cuidado com o orgulho para não cair na condenação do diabo, cuidado com o testemunho, com os de fora, para que você não caia em descrédito. Bom, essa é a minha opinião. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para 1, 2, 3 mais amigos. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Fiquem todos com Deus. Tchau!